Olá, gente. Paulo Malveste Correia, mais um vídeo aqui no canal. Desta vez para tratar de um tema assim, um tanto afetivo, né? Que diz respeito à minha história como leitor, né? Como estudante de literatura e como leitor, sobretudo, né? Bom, as pessoas que acompanham este canal devem conhecer este livro aqui, Texto e Pretexto. É um livro com caráter didático, né? Uma produção organizada pelos meus amigos José Bel Fares, Jossi Fares, Paulo Nunes e pelo Rei Vinas, datada de 1988. Eu estudei neste livro, aliás, na coleção inteira, um nível de ensino que, à época, final dos anos 80, início dos anos 90, se chamava, era qualificado como primeiro grau, eu sou do tempo do primeiro grau. Eram 4 livros. Eram 8 anos, né? Ia da primeira à oitava série, agora nós temos o nono ano, no correspondente, que é o ensino fundamental, né? E a partir da quinta série havia um livro desses, para uma disciplina específica chamada Literatura Paraense, tá? Então, este daqui é o primeiro volume, que é o volume que a gente estudava na quinta série. Não foi neste volume que eu estudei, esse aqui eu comprei depois no sebo, né? Porque a gente devolvia, quando chegava o final do ano, devolvia o livrinho, né? Para que outros estudantes no ano posterior pudessem utilizá-lo. E assim foi feito, e depois eu consegui comprar num sebo. Eu lembro perfeitamente da minha primeira aula de literatura paraense. E nesta primeira aula, o assunto foi um texto do João de Jesus Paz Loureiro. O Paz Loureiro aparece aqui como um dos autores selecionados. Tem uma nota biobibliográfica para cada um desses autores. Depois tem uma antologia, fragmentos ou textos completos, e uma sequência de atividades. Essa é a configuração deste trabalho, foi neste trabalho que eu estudei. E no primeiro dia da disciplina de literatura paraense, o autor foi o Paz Loureiro. Gente, eu não pintei a barba do Paz Loureiro, quando eu consegui o livro já estava assim, tá? E o texto dele é a epístola, a famosa epístola sobre o rei e o jardineiro, que diz muito, porque de um livro datado de 1968. E aí vamos deixar um pouquinho o texto e pretexto de lado para pegar aqui o Epístolas e Baladas. Este livro aqui, do João Jesus Paz Loureiro, é datado de 1968 e, olha, ele está comigo, comprei em dezembro de 1997, olha, que coisa, né? E aí, gente, a epístola é a primeira do livro. E eu gostaria de compartilhar com as senhoras, com os senhores leitores, né, o pessoal que me acompanha aqui, este conteúdo. Eu vou ficar lendo e comentando para não configurar aqui para o YouTube que é uma mera leitura e uma apropriação indébita de conteúdo, né? Gente, este texto aqui eu usei na disciplina que eu dei, que é a disciplina de Literatura Brasileira de Expressão Amazônica, uma disciplina eletiva que eu ministrei no primeiro semestre de 2024 no Colégio Augusto Meira, onde eu sou professor. E esse trabalho que eu desenvolvi lá com os meus alunos resultou na composição de um roteiro para a disciplina, para que outros professores possam se inspirar. Não é para fazer como eu fiz, né? É para ter uma dica, né, de como eu desenvolvi, e isso possa inspirar a adaptação, a extensão, enfim, a utilização do professor desse material, né? Para que ele possa fazer uma disciplina também bem bacana, conforme eu fiz com os meus alunos, e assim foi um sucesso, gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. É óbvio que os desafios na formação de leitores são muito grandes, especialmente quando se trata do objeto literatura produzida na Amazônia, produzida por autores paraenses, né? Então, eu usei. E aí, esse vídeo aqui serve para complementar o meu roteiro, né? Porque eu não posso fazer uma antologia com todos os textos que eu utilizei
de tal forma que esses vídeos paralelos servem para dar um acréscimo àquilo que eu roteirizei lá no meu trabalho, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a leitura deste texto, Epístola sobre o Rei e o Jardineiro, do livro Epístolas e Baladas, do João Jesus Paz Loureiro, que dispensa apresentações, um dos nossos grandes poetas. Tem um vídeo aqui, aliás, tem mais de um vídeo, mas eu vou destacar em especial um vídeo da série Itinerâncias Amazônicas, em que eu falo da obra do Paz Loureiro em várias facetas, né? Então começa assim: certa vez, num país de sol, o rei tentou proibir que se plantassem flores e que os pássaros cantassem. Aqui nós já nos deparamos com uma postura intransigente, um tanto absurda até, né? E há uma dica, né? E que país é esse, né? Quando eu me referi ao ano de 1968, porque nós estávamos em plena ditadura, né? Ali naquele ano a coisa começou a ficar muito mais intensa em relação às barbaridades das quais todos nós temos conhecimento, né? Se bem que alguns negam, né? Mas devem ter conhecimento, negam por esporte. E aí, gente, há uma indicação que pode remeter ao nosso contexto histórico, que é esse país de sol, né? Vamos pensar aí no moro num país tropical, né? Abençoado por Deus. Enfim, né? Esse país tropical, esse país de sol que está aqui, ó. Olha, Wilson Simonal, né? Jorge Benjor, né? O pessoal que gravou essa linda canção. E aí uma fala entre parênteses na segunda estrofe. E como o rei era todo-poderoso, centenas de cumpridores de ordens, que viviam sempre dizendo sim, senhor, usaram pressa em executar o dito. Esses bajuladores sempre aparecem, né? E curioso que essa estrofe inteirinha está entre parênteses, é como se fosse uma fala silenciada, uma fala sussurrada, né? Entre mãos assim, né? Olha, nem te conto. Então é como se fosse um certo receio em relação a delatar a postura de cumplicidade dessas pessoas. E aí, continuando, é a terceira estrofe: não for apenas o fato de ser ingênuo proibir plantar-se flores e aos pássaros cantar, o rei, e aí um certo sarcasmo, uma certa ironia, o Todo-Poderoso, determinou o encarceramento dos jardineiros desobedientes. Então, não poderia mais plantar flores. Quem desobedecesse estava contra a lei, né? O rei é a lei. E claro, o texto é muito sutil ao mostrar que esse rei é um idiota, né? Ele tentou proibir, não diz, ele proibiu, proibir é efetivar, né? Ele tentou, mas tentar abre a possibilidade para que ele não tenha conseguido, né? E aqui a palavra aqui não for apenas o fato de ser ingênuo proibir plantar-se flores, aqui ele está chamando, reforçando a ideia de que o rei é um idiota, né? Continuando então não pode plantar, os pássaros não podem cantar e os jardineiros deveriam ser encarcerados se desobedecessem à ordem de não plantar mais. Continuando na quarta estrofe, é um texto que não é tão extenso, gente, mas assim, eu prefiro fazer comentado, porque para dar suporte para os professores, é evidente que tem muito mais coisas aqui que eu vou deixar por conta também da proatividade, da capacidade de leitura dos professores, né? Continuando, e mais nenhuma rosa se fez reticências. Morreram tantos beija-flores nesse país de sol que houve um crepúsculo ao meio-dia só de pássaros agonizantes. Essa, essa imagem aqui da morte é uma imagem muito bela, né, gente? Aqui um crepúsculo ao meio-dia, né? Olhem só que beleza de imagem, apesar do grotesco da tematização da morte dos pássaros, né? Continuando. Porém, porém, uma adversativa é fatal, né, gente? Porém, cada pássaro que tombava, como folhas de um outono de penas, guardava no bico silenciado algumas sobras de pólen ou sementes, de algumas outras flores e outros beijos. Então, gente, esses pássaros passaram
a ser o próprio depositório do pólen da semente que poderia, né, ocasionar aí uma primavera, né, e contrariar as ordens, portanto, do rei tirano, né. Continuando assim, de cada pássaro enterrado, uma roseira crescia, e pouco tempo depois abria em seus galhos, como um pássaro de pétalas, o cântico das rosas. Aqui vejam como essas imagens são belíssimas, gente, da fusão entre a flor e o pássaro que deu a vida para gerar, né, as roseiras. Então abria em cada aqui, uma roseira crescia e pouco tempo depois se abria em seus galhos como um pássaro de pétalas. Olha só, o pássaro de pétalas, né? Um cântico das rosas. As rosas cantam e os pássaros têm pétalas, né? Essa simbiose entre a flor e o pássaro é maravilhosa. E aí, claro, que o rei se sentiu contrariado, e como todo tirano, quando contrariado, se torna mais tirano ainda, né? E aí, continuando, e a penúltima estrofe já. O rei, coroado com a fúria dos tiranos, submeteu o jardineiro ao mais severo processo que se tem notícia nesse país de sol. E aí ele vai enquadrar, né? Vai interrogar o jardineiro. Jardineiro, de que vivem os pássaros? De flores e de cânticos. Jardineiro, de que vivem as flores? De perfumes e cuidados. Jardineiro, quem plantou essas flores? Os pássaros, que vivendo delas plantaram-se rosas. Olha que bonito. Os próprios pássaros plantaram-se rosas e, quando mortos, foram sementes sonoras de outras rosas. Observem que já apareceu antes cântico de rosas, pássaro de pétalas, e agora essa imagem belíssima, que são as sementes sonoras, né? E aí essa foi a resposta que o jardineiro deu para o rei, e a última estrofe diz o seguinte: E o rei percebeu que havia alguma coisa que ele não podia fazer, e se tornou tirano porque se viu mais fraco. Isso aqui é muito, muito forte, né? Aquele que imprime a sua força de modo arbitrário, de modo injustificável até, né? Da ingenuidade anterior, né? Com que abre o eu poético abre o texto, denuncia sua fraqueza, né? Compreendeu que podia esmagar o homem, não a sua obra. Pode prender o jardineiro, mas a primavera vai continuar acontecendo, né? Ordenou novamente encarcerassem o jardineiro, que poderia ter plantado aquelas flores. Aqui é uma desconfiança de que não foi nada de pássaro, o jardineiro, de alguma forma, trapaceou, né? Desobedeceu a ordem, desobedeceu a lei. E nem percebia que nos campos de seu reino começava a ser verdade a primavera. Então, talvez esta seja uma denúncia muito interessante em relação à postura dos tiranos, né? Que se negam a ver o óbvio, como acontece aqui com este rei da Epístola de João Jesus Paz Loureiro. Tá bom, gente? Esse é um texto maravilhoso que eu gosto, e diz muito a respeito do contexto em que o texto nasceu, o Brasil em plena ditadura. O Paz Loureiro, se a gente quiser fazer uma interface biográfica, o Paz Loureiro foi perseguido pela ditadura, né? Então, esta epístola, vindo da pena, né, vindo das mãos de um poeta com esse perfil, ganha um peso muito maior, muito mais significativo, mas serve para denunciar todo e qualquer momento em que a tirania se faz presente, de uma forma assim, grotesca até, né? Que ideia de proibir que as flores fossem plantadas e proibir os pássaros de cantar. Então, aqui é o texto que é uma
pérola de poesia, mas também há um certo engajamento nessa obra, no sentido de denunciar as atrocidades de um tirano, de um ditador, de um rei que age a seu bel prazer e que, contrariado, se torna pior ainda. Tá bom? Então, gente, foi com esse texto que eu comecei a minha vida de estudante de literatura. A minha formação leitora começou com a literatura de autores paraenses, e o primeiro desses autores foi João Jesus Paz Loureiro, um poeta e um estudioso, um intelectual pelo qual eu nutro muita admiração, né? Até hoje, bom, eu frequento os círculos, né, gente, do pessoal que pesquisa, que escreve, dos intelectuais, dos literatos, né? E eu vou dizer para vocês, vou confessar aqui para vocês que até hoje eu ainda sinto um friozinho na barriga quando eu encontro, assim, na boca do estômago, né? Quando eu encontro o Paz Loureiro, tamanha a minha admiração por ele. Eu participei da primeira, junto com os meus alunos de Augusto Meira, nós fomos em comitiva, né? Da primeira feira do livro municipal, acho que há 2 anos, e 2 ou 3 anos, e lá, foi no Centur, nós fomos exatamente para uma fala do Paz Loureiro, e foi muito interessante porque ele mostrou uma nova edição desta obra. Esse livro foi, essa epístola saiu do livro Epístolas e Baladas e passou a constituir uma obra única, né? Uma obra isolada dos demais textos que compõem Epístolas e Baladas, né? E aí saiu pela editora Valer, lá de Manaus, e o Paz Loureiro fez a leitura desse texto lá. Foi muito emocionante, né? Não só por estar acompanhando o Paz Loureiro, mas pelo texto e pela minha relação com esse texto em particular, tá bom? Então, gente, era isso. Espero que tenha acrescentado com este pequeno vídeo algum, alguma vírgula na formação leitora de quem me assiste, de quem acompanha aquilo que eu escrevo, de quem vai acompanhar o roteiro da disciplina eletiva de literatura brasileira de expressão amazônica. Essa é uma expressão cunhada pelo meu amigo Paulo Nunes, um dos organizadores do Texto e Pretexto, e que divide espaço com outras formas de denominar esse mesmo conjunto, esse mesmo corpus literário, né? Uma das é literatura amazônica, outra literatura da Amazônia, que é a que eu uso com mais frequência, porque organizei junto com o José Guilherme Fernandes um livro chamado Estudos de Literatura da Amazônia, né? Mas naquela altura, final dos anos 80, a expressão mais utilizada era a literatura paraense. Não interessa, tanto faz, o que importa, não interessa o nome, gente. O que mais importa, né, não é essa questão que está em jogo aqui, a nomenclatura. Esse é um dado importante? Mas o mais importante mesmo é que os nossos autores sejam lidos, que sejam conhecidos, que sejam valorizados. E eu espero estar contribuindo para isso, para esse propósito maior, né? Com o meu trabalho aqui no canal, com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu publico e principalmente com as minhas aulas junto aos meus alunos, hoje não mais no nível superior, mas no nível médio, onde eu sinto que o meu trabalho tem muita importância, porque ali determina uma série de definições de caminhos, né? E, poxa, eu sinto muito orgulho de trabalhar no Colégio Augusto Meira, onde nós construímos lá, todos os professores, junto com a direção, um núcleo de pesquisas, o NUPESCIAN, Núcleo de Pesquisas e Estudos do Colégio Estadual Augusto Meira. A gente recuperou o nome original da escola nesse nosso selo, que é um negócio extraoficial, né? É uma felicidade clandestina, para fazer referência ao texto da Clarice Lispector, né? Porque a gente saiu da universidade, mas a universidade não saiu da gente. Então, as pessoas, mesmo atuando no ensino médio, continuam publicando, continuam produzindo, continuam pensando, pesquisando, e é interessante nós termos um selo para vincular o nosso trabalho como professores ao nosso trabalho como pensadores, como pesquisadores. Tá bom? Então é isso, gente. Já falei demais. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito de autores da Amazônia, de autores do Pará em especial,
Há uma playlist aqui que tem eu não sei quantos vídeos, leituras comentadas, são aulas mesmo. Não são videozinhos de 2 minutos, assim, não. Isso é uma coisa mais rara, né? São aulas. Então, se você quiser realmente aprender com mais profundidade, com mais propriedade, aqui você tem um material bem significativo que compõe parte do meu roteiro de literatura brasileira de expressão amazônica, que eu pretendo publicar em breve, com um charme muito particular, que são os retratos produzidos pelo meu amigo Marcelo Brasil, que é professor lá também no Augusto Meira, meu amigo e parceirão nessas atividades. Aliás, no Augusto Meira nós temos muitos parceiros assim, é uma equipe maravilhosa que tem sido muito efetiva e, e participativa mesmo nos trabalhos que nós temos desenvolvido, inclusive no lançamento deste nosso livrinho novo aqui, Lendas e Assombrações. Já está disponível no site da editora Pacatatu, mas também você pode adquirir conosco lá no Colégio Augusto Meira. 19 estudantes publicaram este livro e, para o orgulho de toda a nação do Augusto Meira. Tá certo, gente? Bom, tem vídeos aqui a respeito, vocês podem assistir. Tá bom, gente? Então, muito grato, forte, fraterno abraço para todo mundo. Fica o convite também para você se inscrever aqui. Tchau, tchau.